Tu gosta de... Porque esses livros, a maioria deles são traduzidos, né? Sim. E traduzir não é a mesma coisa do que escrever na língua nativa, que tu pensou toda uma forma poética. Sim. Tu gosta desses livros traduzidos ou tu prefere, de repente, os escritores que escrevem originalmente em português? Quando eu leio nacional, a experiência é muito mais, culturalmente falando, ela impacta mais o leitor quando ele é brasileiro. Sim. E aí, quando a gente lê o traduzido, a gente sabe que tá meio que assistindo de fora. Né? Algumas piadas internas, se aparecerem, às vezes elas vão estar no rodapé, ou às vezes elas não vão estar, elas vão estar adaptadas e talvez você pegue ou não, vai depender da tua cabeça ali naquele momento. Eu gosto muito de ler nacional também. Só que eu acho muito mais, assim, é emocionante, porque você entende a piada do brasileiro se o autor jogar. Então, é uma experiência cultural também, né? Com a fantasia, eu não faço questão de ler livros originalmente em inglês. Eu até estudo inglês para ler livros em inglês. Não é só para falar o idioma. Eu gosto muito e quero ter acesso aos conteúdos originais, mas eu nunca torci o nariz para tradução. Eu gosto bastante e eu gosto de priorizar o trabalho brasileiro, sabe? Que o mercado nacional faz, independente de ser um livro gringo ou não. Mas tem escritores brasileiros, assim, que chegam por exemplo, eu sei que tu leu toda a saga Crepúsculo e imagino que deve ter lido Harry Potter, deve ter lido Game of Thrones. Ainda não. Não? Sério? É muito adulto, assim. Então, quando eu comecei a ler, eu pegava mais uns livros de 15, 16 anos. Hoje, eu tenho 29 anos. Então, com certeza, eu leria Game of Thrones agora. Mas eu tô lendo Outlander, por exemplo. Que é uma pegada muito... Outlander é a série? É a mesma da série? Os livros, da mesma série, da Diana Gabaldon. O primeiro livro saiu em 1991, aqui no Brasil. E são 10 livros, né? Tá saindo o 9º ainda, porque ela também é que nem o George Martin. Ela leva 5 anos para produzir um livro. Então, desde 91, ela ainda tá escrevendo a série. E aí, eu tô mais em Outlander agora. Mas eu tenho uma pretensão de terminar Outlander esse ano. Inclusive, eu tenho um clube Outlander, onde eu leio com mais de 1.000 leitores os livros. E aí, quando eu terminar, eu quero muito ler Game of Thrones ou alguma outra série mais antiga e também mais robusta. Aí tem vários outros livros, né? Tem O Senhor dos Anéis, Sim. E aí Crônicas de Nárnia, que também é muito grande. Desventuras em Série também tem 13 livros, né? Mas é uma pegada mais infantil, mas... E tem escritores brasileiros que fazem histórias como essa, Sim. dignas de coletâneas? Sim. É uma pena que não seja tão famoso quanto, mas a gente consegue encontrar autores de fantasia, de romance, que estão se destacando muito, né? 2 exemplos nacionais que pode ter chegado a ser ouvido em algum momento foi o Eduardo Spohr, que ele é da Batalha do Apocalipse, todo mundo conhece, e também o Rafael Dracon, que é do Cemitério de Dragões, os Dragões de Éter também. São grandes autores de fantasia nacional e que, inclusive, exportaram alguns títulos, né? Eles já foram para fora. Tem outras autoras também, nacionais, que também já estão publicadas em muitas línguas. Aí, no caso, tem a Paula Pimenta, que é bem famosa pelo Minha Vida Fora de Série, fazendo meu filme. A Karina Risse, que agora tem 4, 5 livros dela sendo produzidos pela HBO Max. E, enfim, tem muito livro nacional bombando lá fora e aqui dentro também, né? Essas as histórias brasileiras, elas costumam, sabe me dizer se elas costumam virar trabalhos de televisão, de cinema, igual acontece com os livros lá fora? Exatamente igual. Se você entrar no canal da Netflix Brasil hoje, tem pelo menos uns 5 trailers rodando de adaptação nacional. Olha. Bruna Vieira com De Volta aos 15, que é com a Camila Queiroz e a Maísa. E aí é baseado no livro da Bruna Vieira. E também tem outros livros acontecendo. No Amazon Prime, uma das séries mais assistidas ano passado foi Dom, que é um livro do Tony Bellotto, que todo mundo conhece Tony Bellotto. E tem muitos outros, assim. É uma questão de que o público tem que procurar, não chega até a gente de forma involuntária, como acontece com tudo que é feito lá fora, né? Sem a gente estar sabendo, tá chegando até a gente. Aqui no Brasil, a gente tem que procurar, né? E aí a gente acaba não conhecendo muito. Mas quando a gente está dentro desse mundo, principalmente de quem consome livros,
a gente consegue ver muito em torno do que tá saindo agora. Porque a gente segue influenciador literário, a gente segue editora, a gente começa a conversar sobre livros com os nossos amigos, aí tá todo mundo falando. Eu ainda acho que é um conteúdo nichado, assim, é quase que uma bolha, tudo que acontece dentro do mercado da comunidade literária. Mas ainda assim, acho que tem algumas coisas que estão começando a furar essa bolha, né? Tudo que tá indo pra Netflix, os livros da Karina Ricci também, os filmes vão bombar em algum momento, eu tenho certeza disso. Então, são pequenas coisas que estão começando a chegar em quem ainda não está falando muito ou não ouve muito falar de livro, né? E aí, falando de trabalho nacional, feito por autores brasileiros. E tem muitos outros livros também que já foram lá para fora. E aí, romance contemporâneo, adolescente, que também já está sendo lançado por editores gigantes nos Estados Unidos. A literatura brasileira, ela não perde em nada para os best-sellers americanos. Não tem diferença. Só que a gente tem que dar mais espaço e vazão para ler. Porque a gente está acostumado a consumir tudo que é feito lá de fora, no mercado gringo. A gente assiste mais filme na Netflix que tem... A gente assiste até dorama coreano. Mas, na hora de pensar no nacional, é uma questão de que é muito involuntário, né? A gente consome muito tudo que está lá fora. Então, com os livros são a mesma coisa, né? Eu tento ler bastante livro nacional, eu trabalho muito com autores nacional também, eu acabo conhecendo muitos autores, ainda escrevendo os seus próprios livros, passo nesse processo de, cara, eu tô fazendo a minha capa, e eu queria muito sua opinião. Então, eu já estou numa parte do mercado que eu vejo as pessoas produzindo ainda aquilo que vai sair. Mas eu sou muito apaixonada pelo mercado nacional. Eu queria ter mais tempo para ler tudo que eu queria ler, mas é fantástico, assim, é incrível. Eu tô... chegou a ler, deve ter lido, certamente, os livros de autores que a gente aprende, por exemplo, em aula de... No segundo ano do ensino médio, eu tive aula de literatura, uma matéria que era só literatura. Os clássicos da literatura brasileira. E eles fazem Sim. a gente odiar livro no colégio. Porque em vez de eles darem uma leitura ali interessante, eles dão os clássicos. E os clássicos têm uma linguagem muito obsoleta, né? Eu entendo o que você está falando, porque quando eu fui repensar isso, que eu não era uma leitora de clássico, quase não lia literatura clássica, eu falei, nossa, mas por que? Eu gosto tanto de ler. Eu tive contato com eles no ensino médio, estudando literatura. Por que essa relação não aconteceu lá? E... é cultural, assim. Justamente porque no colégio eles não fazem a gente gostar Exatamente. Quando você fazia a tua prova de literatura, tava lá. Leia esse texto aqui para responder as perguntas. Na hora você fica assim, nossa, eu tenho que ler. A prova já te faz odiar a leitura. Sim. Então, é uma coisa que a gente tem que consertar lá na entrada do acesso ao livro, que é onde você tem no início da escola. É onde você é apresentado ao livro, de fato, pela primeira vez. Então, existem muitas pessoas que tiveram experiências positivas e que leem clássicos desde o ensino médio por conta do contato no ensino médio, mas não é o caso da maioria. E quando a maioria não gostou, então alguma coisa está errada, né? E, infelizmente, é uma cultura educacional brasileira. Como ela é bem diferente, tanto que na Europa é bem diferente. As pessoas lá, elas leem por entretenimento e na própria escola existem disciplinas, subdisciplinas de literatura que vão te ensinar a ter mais acesso a um interesse, assim. Você vai desenvolvendo mais interesse pela leitura mesmo. E independente do que isso vá te dar como resultado numa prova, numa avaliação. Enquanto você precisar provar para alguém que você é um bom leitor ou que você entendeu alguma coisa na escola, você não vai fazer isso por prazer. Porque é uma obrigação, que é uma coisa que não deveria estar sendo aplicada numa fase tão jovem. A gente, quando é adolescente, a gente não quer ser obrigado a gostar de alguma coisa. A gente está desenvolvendo nossos próprios interesses pela nossa vontade. Então, a leitura ela está sendo entregue ali de uma maneira errada, né? O obrigatório, ele, na verdade, só tem que aparecer quando você é adulto, você agora tem um trabalho, e aí você vai ter que trabalhar para ganhar o dinheiro. Então, agora é uma obrigação, é um trabalho. E essa é a relação que eles desenvolvem na adolescência com livros. Sabe? Uma coisa que não deveria estar acontecendo naquela hora. Deveria fluir de uma maneira totalmente diferente. Mas aí a gente entra numa conversa que é sobre cultura e que não vai resolver agora, só nos próximos séculos. Não vai acontecer agora. Então, a gente faz o nosso trabalho de formiguinha. Que é assim, nem todo mundo que me segue gostava de ler. Eles achavam interessante, eu ouvia falar, mas via mais as séries. Mas aí vi um vídeo meu e falou, pô, cara, eu procurei o livro do Bridgerton, que foi um sucesso ano passado na Netflix, né? Aquela série de romance de época. Pô, eu li
o Bridgerton eu gostei, comecei a ler mais e gostei mais. Assim, eu acredito muito que séries e filmes sejam uma excelente porta de entrada para as pessoas irem para os livros, que é o que aconteceu com muita gente com Harry Potter e Crepúsculo, né? E Game of Thrones e todas as outras séries. Mas é isso, assim, eu acredito que a leitura no Brasil, ela ainda não teve uma solução, porque a solução não vai vir agora. Ela vai vir nos próximos séculos, é uma mudança cultural mesmo. Mas tu acha que esses clássicos, eles são empurrados pra gente? Como voltando à história do colégio, que eles são meio que empurrados. Tu acredita que é a leitura realmente necessária? Tem que começar por ali mesmo? A gente não pode também demonizar a literatura na escola. Não pode fazer isso, ela é super importante. A gente tem que lembrar que literatura é estudo de escolas literárias. Lá na escola, você, como em História e Geografia, você estuda parnasianismo, romantismo, realismo e todos os movimentos literários. Só que aí a literatura faz você aprender através das escolas literárias. Pelo menos eu estudei escola pública no ensino médio e foi assim. Tem pessoas que tiveram experiências diferentes. Não, na minha escola me fizeram ler Percy Jackson, mas aí foi uma escola particular que acontece, que fez de um jeito específico. Não é a maioria dos casos. Então, a gente tem que aprender literatura na escola. É óbvio. Isso não pode ser deixado de lado, senão vai ser esquecido. E isso não pode acontecer. O que a gente tem que fazer é ter outros modos de ter acesso à leitura na escola. E aí, de repente, você pegar um livro por mês para ler. Tem um projeto na escola que acontece, onde você tem que ler um livro todo mês, e aí você, de repente, ganha ponto, ganha algum benefício, mas que seja algo que não vai te dar um prazo, não vai te estipular nota, isso não vai ter a ver necessariamente com a sua aprovação ou não, né? É uma coisa que gera entretenimento, e aquilo dá abertura, né? Você apresentar um catálogo enorme e o aluno ir lá escolher o livro. É aí que resolve. Muitas escolas já estão fazendo isso agora, porque sentiram o impacto negativo disso nas décadas anteriores, né? Então, por isso que eu acredito que é uma solução que vai acontecer. Só não vai acontecer agora e eu não sei se eu vou ver, entende? Pra não parecer que eu tô falando mal da literatura no colégio, não. É verdade. Eu tô dizendo só que eu acho que talvez seja a escolha errada de começar pelos clássicos, se de repente tu... não ensina na adolescência, mas ensina na infância mesmo, mas dá livros legais. Sabe? Exatamente. Pra criança ler. Eu, por exemplo, o que eu tô mais legais, só pra dizer também, não é que os outros livros sejam chatos, é que a criança ela vai gostar de uma coisa mais leve, ele não vai te deixar cansado, na verdade, ele vai te trazer interesse, né? Você não vai ter que procurar. Então, realmente, assim, o livro, na verdade, ele deveria começar ali Ele começa, né, com 2, 3 anos. Só que dificilmente isso acontece nas casas, né? É bem difícil. Então, as escolas, elas deveriam dar um projeto para a família já trabalhar, né? Porque é uma coisa... Tem que ser intrínseco. Eu não posso te imputar o gosto de livros, sabe? Você vai gostar de ver livros. Não. Ninguém também falou, você vai gostar de ver série. Você foi lá e assistiu e gostou. Você tem que ler para descobrir que você gosta. Então, é induzir a pessoa a fazer por si próprio primeiro.